O que de fato nos traduz na vida e no mundo? São os grandes feitos ou são aquelas marcas mais sutis? Eu fiquei pensando isso enquanto eu assisti A Vida de Chuck, filme que estreia nesta quinta-feira nos cinemas, e que foi um filme que eu realmente me emocionei muito enquanto eu assisti, fiquei pensando nele depois também. É um filme que trata da trajetória de uma vida, enquanto também toca na própria questão da morte, e que vai enfatizar essas pequenas marcas da vida de alguém, esses detalhes que dão realmente sabor à vida de um jeito muito bonito e também ali meio agridoce, porque apesar do filme trazer isso à tona, que eu acho que diz muito de um estado de alegria, né, em que alguém pode realmente estar próximo daquilo que ama fazer. Ao mesmo tempo, nem sempre isso é possível. Então, o filme ele vai trabalhar nessas duas linhas diferentes e de um jeito bastante emocional. A Vida de Chuck é dirigido pelo Mike Flanagan e baseado na obra do Stephen King. E nesse filme a gente vai acompanhar a trajetória de um homem comum chamado Charles Krantz, que também é conhecido pelos amigos como Chuck, por meio de três momentos diferentes, tanto cronologicamente quanto emocionalmente. Uma primeira coisa que me chama a atenção no filme é a própria questão da estrutura narrativa. E aqui eu vou entrar em algumas questões mais específicas que estão até na sinopse, né? Se você for ler, mas se você considera saber assim, esses detalhes de como o filme se divide, como algo da ordem do spoiler, aí eu recomendo deixar para ver o vídeo depois que assistir o filme mesmo, porque se eu não entrar nessas questões, eu também não consigo aprofundar algumas coisas que eu acho que são importantes aqui da crítica. E uma primeira coisa que me chama a atenção é essa estrutura narrativa que não é linear. Ela é dividida em três atos. No primeiro deles, a gente vai acompanhar o que seria o final da vida do Chuck. Depois, um miolinho ali, que é uma parte muito importante da vida dele, uma parte que diz dessa sutileza, né, desse encontro dele com algo muito especial, que era muito especial na vida dele. E uma parte que é a maior do filme, que é a própria infância. Né? Não à toa é a maior parte, porque é ali que está toda essa constituição desse homem, né? Na época, um menino, né? Então acho que é uma divisão que é interessante e que não fica aquela como se fosse uma biografia. É o contrário, né? O que se faz ali são recortes de marcas da vida de alguém. E qual seria então a marca do final de uma vida? E é isso que o primeiro ato do filme vai tratar de uma maneira que eu achei bastante interessante e estilisticamente e a maneira como esse primeiro ato se constrói em um mundo apocalíptico que está se desfazendo, embora o filme se localize nesse momento ali na Califórnia, a sensação é de que o mundo está desaparecendo, tem coisas estranhas acontecendo, não tem mais sinal de internet, as pessoas não conseguem mais se comunicar e tem uma série de coisas estranhas que se ligam à própria aparição da figura do Chuck, que seria esse homem que vai se aposentar. Então, essa é metáfora que é trazida aí para tratar de uma questão mais pontual da própria vida do Chuck ali, que está em risco e que o filme trabalha de um jeito interessante, esse mistério que vai ser construído, que a gente não entende muito bem quem é esse Chuck e o que ele faz ali naquele momento. Mas aí a gente vai ter o quê? O início da vida também. E é esse início que é o mais importante. Ele é um pouco confuso, eu acho que é a parte mais confusa do filme, porque ela também é um pouco maior, acho que ela é mais de metade do filme, mas é o momento que realmente tudo está se formando ali, né? Esse menino está crescendo, ele vai ter que lidar com o luto pela primeira vez, ele vai ter que lidar com aquilo que ele ama pela primeira vez. Então são momentos que marcam realmente, né? Que vão fazer marcas na vida dele. Então acho que é até natural que a gente fique um pouco confuso. Não porque as coisas são mal construídas, mas porque realmente tem muita coisa acontecendo e muita coisa importante.
que vai acompanhá-lo para o resto da vida dele. E ali a gente vai conhecer duas figuras bastante centrais para o Chuck, que são os avós paternos, a avó com quem ele tem uma relação mais de afeto e que vai se dar muito ali pela via da música, da dança. A dança é um componente estrutural da vida do Chuck, é uma das paixões dele, se não a maior paixão da vida dele. E ele vai, isso quem vai transmitir para ele é a própria avó, que a avó era quem dançava, era quem assistia com ele musicais, quem ensinava os passos. E essa marca da avó ele vai carregar com ele ao longo da vida. Já o avô do Chuck era um homem dos números, um contador. E ele vai tentar trazer o próprio interesse da matemática para a vida do Chuck e também colocar essa questão da probabilidade de que, embora o mundo adore os dançarinos, quem dança, os artistas, talvez o mundo precise mais de contadores. E embora o Chuck nunca tenha se esquecido da dança, ele vai também seguir alguns dos passos do avô. Por isso eu acho que o momento no filme em que ele reencontra com essa possibilidade de dançar é um dos momentos mais bonitos e mais vibrantes do filme, porque a gente sente o tanto que aquilo ali era, por isso que eu disse, né, era uma parte constituinte dele, em que ele realmente se sentia vivo. Quem interpreta o Chuck na vida adulta é o Tom Hiddleston, e vai ter esse momento musical que ele vai protagonizar junto de uma outra atriz, de uma outra personagem, que é muito bacana. E é muito bacana porque a gente sente realmente esse pedaço ali dele que era tão importante, que me parece que foi colocado em suspenso por um tempo, porque ele foi fazer outras coisas, mas que ainda estava ali, estava vivo dentro dele, nas memórias dele, de tudo que se construiu ali na infância, né? Junto da avó. E isso até me leva de volta àquelas questões que eu trouxe no início do vídeo sobre o que realmente nos traduz na vida, se são os grandes feitos ou essas marcas sutis. E até me lembro de um conceito de um teórico da literatura chamado Roland Barthes, que é o de biografema, que é ao contrário do que seria a biografia, né? Essa biografia tradicional, cronológica, de momentos mais pontuais ali da vida do sujeito, com algo da ordem do biografema, que é essa marca sutil, essa partícula mínima que diz da singularidade de alguém. E que eu acho que a dança aqui nesse filme representa isso muito bem. Então, o que importa, o que interessa da vida do Chuck não é a profissão estável e nem os números que ele herdou do avô contador, mas essa marca, esse biografema, que é a dança, e que é uma memória que se constrói na infância e aparece como lampejo de vida no momento em que o ritmo fala mais alto do que a razão. Então a vida de Chuck ficou para mim como essa experiência agridoce, que fala da vida, das paixões, disso que nos move, mas também fala daquilo que tem fim, que é a própria vida. Então o filme fala da morte, ele toca na morte o tempo todo, e acho que isso nos lembra de que às vezes aqueles sonhos e coisas que realmente nos movem, que às vezes a gente deixa para depois, e esse depois pode não chegar, né? Porque não se sabe a duração da própria vida. Eu acho que essa foi realmente talvez a mensagem que mais ficou do filme para mim. E isso era o que eu tinha para dizer de A Vida de Chuck, um filme que eu recomendo fortemente que vocês assistam. E depois me contem também o que acharam, né? Como foi a experiência. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!